A mulher que ficaria conhecida na história como Wallis Simpson veio ao mundo como Bessie Wallis Warfield, em um pequeno vilarejo chamado Blue Ridge Summit na Pensilvânia, por volta de 19 de junho de 1896, embora a data exata permaneça um mistério. Não há certidão de nascimento, nem registros jornalísticos da época que comprovem o dia de seu nascimento. Seus pais, Teacle Wallis Warfield e Alice Montague, lhe deram um nome em comum, uma fusão do prenome de sua tia Bessie com o sobrenome de um amigo do avô, Seventico Wallace. Mas a própria Wallis rejeitou essa identidade ainda na infância, achando-o inadequado, um nome para vaca como ela mesma diria. Optou por ser chamada simplesmente de Wallis, um nome que considerava sofisticado, andrógino e memorável. Blue Ridge Summit, onde tudo começou, era um lugar singular, uma encruzilhada entre condados da Pensilvânia e de Maryland, cortada pela linha Mason-Dixon, que separava simbolicamente o norte e o sul dos Estados Unidos. Esse detalhe geográfico lhe deu uma vantagem social única, permitindo que Wallis transitasse com naturalidade entre as duas culturas, um talento que exploraria com maestria mais tarde. Seus pais, no entanto, tinham uma história menos gloriosa. Casaram-se em 1895, apenas 7 meses antes de seu nascimento, em uma cerimônia discreta que, nas palavras dela, parece ter sido motivada por uma gravidez não planejada. A família Warfield pertencia à alta classe média de Maryland com raízes sulistas e uma fortuna construída no setor bancário de Baltimore após a Guerra Civil. Mas o destino de Teacle, seu pai, foi diferente. Doente de tuberculose, ele mal conseguia sustentar a família como modesto funcionário do Continental Trust Banco de seu tio. Morreu 5 meses após o nascimento de Wallis, deixando apenas uma foto ao lado da filha, em uma cadeira de rodas. Enquanto isso, Baltimore, onde Wallis cresceu, vivia um momento de efervescência. Uma das cidades que mais se expandiam nos Estados Unidos, atraía a elite com suas mansões em Mount Vernon e se recuperava rapidamente dos estragos da guerra, graças ao porto e à diversidade de imigrantes que compunham 1/3 da população. Após a morte do pai, Wallis e sua mãe se mudaram para a casa da avó paterna, Anna Warfield, uma residência imponente de pedra marrom perto do monumento de Baltimore. Anna levava a neta para compras aos sábados, momentos que Wallis descreveria depois como tão emocionantes quanto uma viagem à lua. Mas a convivência não era pacífica. Na mesma casa morava o tio Saul Solomon Warfield, um financista ambicioso e político em ascensão, que bancava as despesas da sobrinha e da mãe, mas exercia um controle rígido e cruel sobre elas. A tensão tornou-se insuportável, e as duas voltaram para o Breston Hotel, onde viviam antes do nascimento de Wallis. Os dias eram de solidão e dificuldade financeira, com a mãe vendendo bordados em uma loja local para sobrevivência. A sorte mudou quando foram convidadas a morar com a tia Bessie Merriman, irmã de Alice, que também havia ficado viúva. Foi nesse período que Wallis começou sua educação formal, primeiro na escola de Miss O'Donnell e depois no Arundel, na Rua São Paulo, onde aprendeu o básico, ler, escrever e as primeiras noções de etiqueta. O tio Saul, embora distante, pagava seus estudos, mas exigia que ela lhe entregasse os boletins, como se fosse um investimento a ser fiscalizado. O grande salto veio com a matrícula na Old Eldes, a escola mais cara e tradicional de Baltimore. Lá, Wallis descobriu o basquete e se encantou pela disciplina rígida, mas carismática, de Charlotte Nolan, uma professora que misturava o humor afiado com a severidade de uma sargento. A instituição seguia um código de honra antiquado, onde as alunas deviam confessar suas próprias faltas. Wallis, no entanto, não era do tipo que seguia regras à risca. Fumava escondido, pulou de um balcão para encontrar um rapaz e era vista pelas colegas como uma líder nata audaciosa, independente e cheia de personalidade. Enquanto isso, sua mãe se casou novamente, desta vez com John Hazen, filho de um influente líder democrata de Baltimore. O casamento trouxe estabilidade financeira, mas nenhum afeto. Teacle, o primeiro marido, nunca foi substituído no coração de Alice Wallis. Foi nessa época que Wallis conheceu Mary Kirk, uma colega de Old Eldes com quem formaria uma dupla inseparável. Ambas eram descritas como loucas por meninos, e muito mais interessadas em moda do que em aulas. A irmã mais velha de Mary, Book, observava com divertimento como as duas atraíam olhares masculinos onde quer que fossem, em qualquer festa. Eram imediatamente cercadas por pretendentes. Em 1914, Wallis se formou em Old Eldes, assinando o anuário com uma frase reveladora: "Tudo é amor." Tornou-se uma debutante, embora com menos pompa do que o costume, devido à iminência da Primeira Guerra Mundial,
que tornava ostentações sociais mal vistas. Pela tradição, ela deveria promover seu próprio baile de apresentação à sociedade, mas com a morte do padrasto John Hazen em 1913, coube ao tio Saul bancar o evento. Ele se recusou, usando a guerra como desculpa. Wallis então teve que se contentar em participar dos bailes de outras debutantes, muitas delas rivais veladas. A vida tomou outro rumo quando sua avó faleceu, mergulhando a família em luto prolongado. Para escapar da melancolia, Wallis aceitou o convite de sua prima Corinne Mustin e mudou-se para Pensacola, na Flórida, onde ficava uma base de aviação naval americana. Era abril de 1916, e ela tinha apenas 19 anos. Em menos de 24 horas, já escrevia a mãe entusiasmada. Havia conhecido o aviador mais fascinante do mundo, o tenente Arvin Field Spencer Jr., 8 anos mais velho, piloto experiente e o 20º oficial da Marinha a receber suas asas. O romance foi fulminante. Em poucas semanas, Winfield pediu Wallis em casamento. Ela aceitou na hora com uma única condição: precisava da aprovação da família. 5 meses depois, o noivado foi oficializado em uma festa no Baltimore Country Club, em 8 de novembro de 1916. O casamento ocorreu em um momento tenso. Os Estados Unidos debatiam fervorosamente se deveriam entrar na guerra na Europa. A maioria dos americanos apoiava britânicos e franceses, mas resistia ao envio de tropas. A lua de mel do casal foi dividida entre West Virginia e Nova York, e foi lá que Wallis teve seu primeiro choque com a realidade: o alcoolismo do marido, que em uma ocasião chegou a voar bêbado. O casamento com Win Spencer não era um refúgio, mas uma prisão disfarçada de união. Quando a proibição de álcool em West Virginia o deixou furioso por não conseguir beber, ficou claro que sua dependência era mais forte que qualquer juramento matrimonial. De volta à Flórida, onde Win instruía pilotos na escola naval, Wallis se viu confinada ao papel de esposa decorativa, recepcionando outras mulheres de oficiais, pintando para preencher o vazio e fingindo que a vida doméstica era suficiente. Mas abril de 1917 mudou tudo. Os Estados Unidos entraram na guerra, e o casal foi transferido para Boston, onde Win, agora comandante da Escola de Aviação em Squantum, viu-se relegado a um cargo que considerava uma humilhação. Proibido de voar, longe das batalhas que glorificavam seus pares, sua frustração se transformou em ódio, e Wallis pagou o preço. Por 8 anos, ela suportou um homem que mal conhecia antes do altar e que, com o tempo, revelou-se cruel e manipulador. Enquanto Win afogava suas decepções no uísque, Wallis vagava pelas ruas de Boston ou assistia a julgamentos no tribunal, como se as histórias alheias pudessem distraí-la da própria. A gota d'água veio com a transferência para San Diego, onde Win deveria fundar uma nova escola de aviação. A guerra avançava, e a inação forçada do marido só alimentava seu ressentimento. Quando seu irmão mais novo, Dumares, morreu em combate na França aos 17 anos, condecorado póstumamente enquanto Win permanecia em terra, a inveja e a autodestruição do oficial atingiram níveis insuportáveis. Mary Kirk, sua amiga mais próxima, já suspeitava do pior: Wallis estava sendo sistematicamente quebrada. Os relatos de Wallis em suas memórias são estarrecedores. Win queimava suas fotos de família diante dela, trancafiava-a por horas no quarto e, em um episódio particular de sadismo, deixou-a enclausurada no banheiro como punição por algum delito imaginário. Em 1920, o casal tentou uma separação temporária, mas a reconciliação foi tão frágil quanto o próprio Win. Quando ele foi designado para Washington no Bureau de Aeronáutica, a violência continuou. Até que, depois de mais uma noite de terror, Wallis tomou uma decisão que, na época, era quase impensável para uma mulher de sua posição. Ela o deixaria. Sem o apoio da família, sua mãe e tia a chamaram de vergonhosa, a primeira da linhagem a manchar o nome com um divórcio. Ela resistiu. Win, por sua vez, foi enviado para o Extremo Oriente como capitão de um canhoneiro, deixando Wallis à mercê de uma mesada irrisória de $225 mensais e da caridade materna. Mas Wallis não era do tipo que se curvava ao destino. Em 1922, mudou-se para uma casa em Georgetown com a esposa de outro aviador naval, filha de um almirante. Um detalhe que lhe abriu as portas de um mundo onde o prestígio era moeda corrente. Ali, entre jantares com oficiais solteiros e debates sobre política internacional, ela aprendeu a arte da sedução social. Não bastava ser bonita, era preciso ser brilhante, informada, capaz de encantar com uma frase tão facilmente quanto com um sorriso. Quando sua prima a convidou para Paris em 1924, Wallis não hesitou. A França seria seu palco seguinte.
Lá, porém, descobriu que a liberdade tinha um preço. Seu tio Sol recusou-se a financiar o divórcio, e uma carta inesperada de Win pedindo que ela o encontrasse no Extremo Oriente a fez vacilar. Em setembro de 1924, desembarcou em Hong Kong para uma reconciliação que de início pareceu possível. Win jurou ter abandonado o álcool, parecia mais saudável, até gentis. Mas a fachada durou semanas. As acusações de infidelidade recomeçaram, os ciúmes doentios, as noites de bebida. Wallace não precisou de muito tempo para entender. Aquela era sua última chance de escapar. Desta vez não haveria volta. Sozinha, rumou para Xangai, uma cidade à beira do caos. Desde a fundação do Partido Comunista Chinês em 1921, as tensões entre os ocupantes britânicos e a população local eram uma bomba relógio. Mas Wallace, imune ao perigo ou deliberadamente atraída por ele, mergulhou na agitação da cidade. Depois, desafiou até mesmo o conselho do consulado americano e viajou para Pequim, onde bandidos armados interceptavam viajantes nas estradas. Nada a deteve. Hospedou-se com uma família conhecida em San Diego e escreveu cartas eufóricas sobre a exotismo eletrizante do Oriente, enquanto tecia relações com diplomatas, oficiais militares e até o genro de Benito Mussolini, Galeazzo Ciano. No entanto, nenhum pretendente à altura apareceu. Em setembro de 1925, após um ano na China, retornou aos Estados Unidos pelo porto de Seattle, mais experiente, mais audaciosa e, acima de tudo, mais decidida a nunca mais depender de um homem que não a valorizasse. De volta à América, visitou a mãe e depois se instalou na Virgínia, onde tramou seu divórcio definitivo. Escreveu ao impedindo uma carta falsificada. Ele deveria atestar que a havia abandonado 3 anos antes, quando, na verdade, haviam se encontrado na China. Ele, ávido por se livrar da culpa, retroagiu a data sem pestanejar. Mas a liberdade teve um custo. Em 1927, seu tio Sol morreu, e Wallace herdou pouco mais que um quarto minúsculo e uma ação simbólica no banco da família, um castigo por sua ousadia. Ainda assim, em dezembro daquele ano, o divórcio foi finalmente decretado. Livre, mas sem recursos, mudou-se para Nova York, onde dividiu um apartamento com Mary Kirk, cuja vida era tão tumultuada quanto a sua. A amiga havia se casado com um veterano francês glamouroso, treinador de tropas americanas, mas o casamento já mostrava rachaduras. Wallace fingiu procurar emprego, mas rejeitava qualquer coisa que lhe parecesse indigna, como a oferta de secretária, que recusou com desdém ao ver um tipo de máquina de escrever. Mary, exasperada com sua falta de ambição, via nela uma mulher à espera de um salvador. E foi em um daqueles jantares organizados por Mary que Wallace conheceu Ernest Simpson e sua esposa, Dorothea. Apesar de casado e pai de família, Ernest não demorou a se encantar por ela. Inteligente e culto, com um passado de coragem, havia abandonado Harvard aos 21 anos para se alistar nas Coldstream Guards e lutar na Primeira Guerra antes mesmo dos Estados Unidos entrarem no conflito. Ele era o tipo de homem que Wallace admirava, refinado, embora não tão grandioso quanto os oficiais navais que frequentara na Flórida. E acima de tudo, era uma saída. Uma saída que pela primeira vez parecia promissora. Ernest Simpson era um homem de contradições profundas. Apesar de sua herança judia, que ocultava com tanto zelo que chegava a fazer comentários antissemitas à mesa, como seu filho viria a descobrir anos depois, ele adotará uma postura rigidamente britânica, austeridade financeira, contenção emocional e uma disciplina quase militar. Sua morte prematura, em julho de 1928, revelaria apenas uma parte dessa fachada. Mas, naquele momento, Wallace via nele não um enigma, mas uma âncora. O melhor e mais sábio que tenho a fazer é me casar com Ernest, escreveu a mãe, com uma mistura de resignação e alívio. Gosto muito dele, e ele é gentil, o que já será uma mudança. Não posso passar o resto da vida vagando, tão cansada de lutar contra o mundo sozinha e sem um tostão. O casamento, selado em um cartório sombrio de Chelsea, foi menos um sonho romântico e mais um acordo pragmático. A recepção no Grosvenor Hotel, embora elegante, não conseguiu disfarçar o peso da decisão. Wallace, aos 32 anos, trocava a incerteza por uma estabilidade modesta, mas tangível. A lua de mel na França, no entanto, surpreendeu-a. Ernest revelou-se um companheiro atencioso, um guia erudito pelos salões parisienses, e, acima de tudo, um homem que lhe oferecia algo que não experimentava desde a infância: segurança. Ele cuida de mim, confessou em cartas, como se aquela frase sozinha bastasse para justificar tudo. De volta a Londres, porém, a realidade se impôs. Wallace tentou se inserir nos círculos sociais britânicos com a mesma determinação com que enfrentará os salões de Pensacola,
mas esbarrou em um muro de preconceitos. Sua franqueza americana, que em outros contextos seria vista como charme, era interpretada como vulgaridade. A escritora Barbara Kirkland, horrorizada, recordaria suas histórias escandalosas, contadas sem pudor, enquanto Alice, por sua vez, estranhava a dinâmica social londrina. Nos Estados Unidos, as esposas de oficiais navais não apenas acompanhavam, mas impulsionavam as carreiras dos maridos, tecendo alianças e estratégias. Na Inglaterra, porém, as mulheres, por mais poderosas que fossem em seus próprios domínios, ainda ocupavam um lugar secundário, quase decorativo. Era uma hierarquia que a irritava. O golpe final veio em 1929. Quando soube que sua mãe estava gravemente doente, Alice atravessou o Atlântico apenas para encontrá-la em coma, reduzida à miséria pelo creche da bolsa. Não havia nada. Absolutamente nada, escreveu, furiosa com a injustiça de um sistema que permitirá que uma mulher como Alice Montague, outrora elegante, agora abandonada, morresse sem um centavo. A dor se transformou em raiva e a raiva em ação. De volta a Londres, jogou-se de cabeça na decoração da nova casa, transformando-a em um refúgio de sofisticação sui generis. Seus jantares com pratos tipicamente americanos, sopa de feijão preto, lagosta grelhada, frango frito ao estilo Maryland, logo se tornaram lendários. Era uma provocação sutil. Em um mundo que a via como uma parvenue, ela impunha seu estilo com uma confiança que beirava a insolência. Mas havia um objetivo maior. Desde que chegara à Inglaterra, Alice alimentava uma obsessão: conhecer Eduardo, o príncipe de Gales. Aos 36 anos, embora aparentasse menos, ele era o homem mais cobiçado da Europa, belo, carismático, e envolto em um misto de admiração e escândalo. Herdeiro de um império, mas prisioneiro de um pai que o desprezava, Eduardo carregava as cicatrizes de uma infância marcada pela rigidez de Jorge V. Proibido de lutar na Primeira Guerra, o maior perigo não é sua morte, mas seu cativeiro, escrevera Kitchener, recusando seu pedido para ir à frente. Ele desenvolvera uma relação doentia com o próprio corpo, jejuns excessivos, exercícios compulsivos, uma autoimagem distorcida que hoje seria diagnosticada como anorexia. Seus diários revelavam um homem à beira do colapso, oscilando entre a depressão e explosões de rebeldia, como quando, ao ser informado da gravidade da doença do pai, riu, convencido de que se tratava de uma farsa política. Alice e Eduardo cruzaram caminhos pela primeira vez em janeiro de 1931, durante uma caçada à raposa em Leicestershire, organizada pela amiga comum Thelma Furnes. Nervosa, Alice havia ensaiado cada gesto, cada palavra, chegando a tomar lições de etiqueta. Mas ao se deparar com o príncipe, sua natureza irreverente tomou as rédeas. Quando ele lhe dirigiu comentários banais, ela o interrompeu: Vossa Alteza pode fazer melhor que isso. O desafio inesperado parece ter intrigado Eduardo. Semanas depois, ao reencontrá-la em um evento oficial, ele a reconheceu, um detalhe que Alice anotou com satisfação. A aproximação foi gradual, mas inevitável. Em 1932, Eduardo aceitou seu primeiro jantar na casa dos Simpson. Alice, astuta, serviu um menu inteiramente americano, culminando em um soufflé de framboesa que o príncipe devorou, pedindo até as receitas. Ficou até às 4 da manhã. Ela tem algo diferente, confessaria mais tarde a um amigo. Para Alice, aquela noite foi uma vitória. Para Ernest, um sinal de alerta. Enquanto ele se afundava em horas extras no escritório, tentando sustentar o estilo de vida cada vez mais dispendioso da esposa, Alice mergulhava de cabeça no mundo do príncipe. Os convites para a residência real se multiplicavam, oficialmente para chaperonar Thelma, então amante de Eduardo. Mas a dinâmica era clara: Alice, como mulher casada, oferecia uma fachada de respeitabilidade às escapadas do herdeiro do trono. E a cada encontro, a distância entre ela e Ernest crescia. Em 1934, Thelma partiu para os Estados Unidos, deixando Eduardo sem sua amante oficial. Alice não perdeu tempo. Organizou um jantar de aniversário para si mesma ao qual, é claro, o príncipe compareceu, e presenteou-o com uma caixa de fósforos monogramada, um gesto aparentemente inocente mas carregado de simbolismo. Quando convidou para uma festa do Dia da Independência em sua casa, a mensagem estava clara: ela não era mais uma mera espectadora, era uma jogadora. Ernest, por sua vez, via o casamento desmoronar. As ligações incessantes de Eduardo, as visitas não anunciadas, a maneira como Alice agora dividia sua atenção e seu tempo entre o marido e o príncipe o deixavam cada vez mais isolado. Estou preocupada em perdê-lo, escreveu ela em uma carta, referindo-se a Ernest.
Mas a verdade era outra, Wallis já estava perdida para algo muito maior, e mais perigoso. Ernest, aquele homem que ela um dia valorizou como um porto seguro, agora se via reduzido a uma sombra no próprio casamento. Quando o convite do príncipe para acompanhá-lo a Ascot chegou, a tia de Wallis não hesitou em disparar uma carta cortante, denunciando a conduta de Eduardo e lembrando-a do que tudo aquilo representava para Ernest. Mas as advertências caíram no vazio. O príncipe, cada vez mais audacioso, deixava claro que Thelma, sua amante anterior, havia sido substituída. Ao retornar da América, Eduardo evitava qualquer encontro com ela, enquanto se esmerava em ser encantador com Wallis, mesmo na presença de Ernest e Thelma. Era uma crueldade calculada. Ele descartava a antiga favorita sem cerimônia, isolando-se de seus antigos círculos, permitindo que apenas as ligações de Wallis fossem atendidas. Em novembro de 1934, o príncipe deu um passo ainda mais ousado. Apresentou Wallis a seus pais em Buckingham Palace. Ela chegou adornada com joias que ele mesmo lhe dera, mas a recepção foi fria. O rei e a rainha não se deixaram conquistar, e Wallis foi proibida de comparecer aos eventos do Jubileu de Prata e à Tribuna Real em Ascot. Mas Eduardo não se abalou. Em fevereiro de 1935, inventou um novo pretexto para estar ao seu lado, um convite para esquiar na Áustria. Wallis aceitou sem consultar Ernest, que ficou para trás, condenado a assistir, impotente, ao romance da esposa com o príncipe se tornar um espetáculo público. Ela não era cega às consequências. Em uma carta posterior, confessou ao príncipe sua preocupação com a relação entre eles, criticando o tempo excessivo que ele passava em seu apartamento e a forma como pisoteava suas amizades, inclusive com Thelma. Por favor, torne as coisas um pouco mais fáceis para mim, implorou. A resposta dele? Mais dinheiro, mais presentes, mais armadilhas douradas que a impediam de partir. Os rumores se espalhavam. Criados escandalizados relatavam que os aposentos de Wallis na residência de Eduardo haviam sido expandidos, incluindo um guarda-roupa que se conectava diretamente ao quarto dele, um acesso privado que dispensava qualquer descrição. A mentira do príncipe a seu pai, jurando que Wallis não era sua amante, desmoronava sob o peso das evidências. Até outubro de 1935, as cartas entre eles já não disfarçavam o romance. Eu te amo mais a cada minuto, e nenhuma dificuldade ou complicação poderá impedir nossa felicidade final, escreveu Eduardo, selando seu destino. Em 20 de janeiro de 1936, a morte do rei, apressada por injeções de morfina e cocaína ministradas pelo médico real Lord Dawson, para que a notícia caísse nas manchetes da manhã, coroou Eduardo como rei. Wallis e Ernest, cada um a seu modo, enviaram cartas de condolências, oferecendo-se como apoio ao novo monarca. Mas o luto duraria pouco. Wallis logo ocuparia um lugar de destaque na proclamação da ascensão de Eduardo VIII, sentada ao seu lado no carro real, enquanto a multidão, confundida, curvava-se achando tratar-se da duquesa de Kent. Só de perto percebiam a verdade. Era Wallis Simpson, a mulher que agora ditava os passos do rei. Os jantares íntimos no palácio viraram rotina, e as regras da etiqueta real foram sendo abolidas uma a uma. Wallis impunha seu estilo despojado. Convidados podiam chegar atrasados sem repreensão, e o dress code era dispensável. Estou farto desses jantares silenciosos com o rei e a senhora Simpson, desabafou Noel Covard em uma carta. Os presentes observavam, entre fascinados e indignados, a dinâmica entre os dois. Eduardo, antes um homem de poucas palavras, agora era repreendido em público por Wallis, que o provocava por sua preguiça em ler documentos oficiais, preferindo que lhe lessem em voz alta. Enquanto isso, o primeiro-ministro Baldwin assistia, alarmado, ao desinteresse do rei pelos assuntos de Estado. Papéis oficiais permaneciam intocados. Eduardo delegava decisões, quando não as ignorava por completo. Wallis, por sua vez, tinha acesso irrestrito àqueles documentos, lendo-os à vontade enquanto o rei os deixava espalhados. Baldwin chegou a ordenar que apenas os papéis que exigissem assinatura real fossem encaminhados, uma tentativa desesperada de conter a influência dela. A Europa ardia. Em 1936, Hitler violou o Tratado de Versalhes ao invadir a Renânia, e a Guerra Civil Espanhola explodia em julho. Mas o rei tinha uma única obsessão: casar-se com Wallis. O memorando Davidson, circulado entre membros do gabinete, a descrevia sem rodeios, uma caçadora de fortunas. A solução proposta? Convencer Ernest e Wallis a voltarem para a América, afastando o risco de vê-la coroada. O documento ainda alertava: a senhora S.
É muito próxima de Leopold von Oett, embaixador alemão, e se quiser, tem acesso a todos os papéis secretos e de gabinete. A preocupação era clara. Wallis poderia estar passando informações sensíveis à Alemanha. O futuro George VI chegaria a escrever a Baldwin. Devo lhe dizer com toda a honestidade, não confio na lealdade de Wallis. E as suspeitas não eram infundadas. Diplomatas italianos e alemães de alto escalão frequentavam sua casa. Joachim von Ribbentrop, enviado especial de Hitler, era um visitante assíduo, enviando-lhes flores sempre que deixava Londres. Enquanto isso, Mary Kirk, antiga amiga de Wallis, compadecida da humilhação de Ernest, declarou em particular seu amor por ele. Wallis, embora abalada, não podia se surpreender. Seu casamento era uma farsa há muito tempo. Ernest já era chamado nos bastidores de o marido da amante. Os jantares extravagantes continuavam. Em maio, Eduardo e Wallis receberam um seleto grupo, o primeiro-ministro Baldwin e sua esposa, o almirante da frota Schaffield e o aviador Charles Lindbergh, conhecido por suas simpatias pró-nazistas. Em julho, Ernest, em Paris, registrou-se em um hotel com uma companhia feminina que se apresentou como Buttercup Kennedy. Ao retornar a Londres, encontrou uma carta de Wallis. Ela o informava de sua intenção de pedir o divórcio. Alguém a seu serviço o havia seguido. Ernest, sem alternativa, deixou a casa que dividira com ela e mudou-se para o Guards Club. Com o caminho livre, Eduardo e Wallis planejaram uma fuga juntos. Ele queria levar ela para a Espanha, mas o Ministério das Relações Exteriores vetou a ideia, alegando os riscos da guerra civil. Estou realmente irritado com o Foreign Office por estragar minhas férias dessa maneira estúpida, queixou-se o rei em uma carta. Mas a frustração duraria pouco. Seu reinado e seu amor por Wallis estavam prestes a deflagrar a maior crise constitucional da Grã-Bretanha. Diante da impossibilidade de realizar a viagem pela Dalmácia, agora sob a sombra de um escândalo que já não podia ser contido, o casal traçou um novo plano, um refúgio em águas neutras, onde o iate real seria escoltado por 2 destruidores da Marinha Britânica, como se a própria coroa tentasse em vão blindar o rei de si mesmo. Mas enquanto Eduardo sonhava com escapadas românticas, em solo inglês a realidade era muito menos poética. O divórcio naquele momento não era apenas um tabu, era uma armadilha legal. Em 1936, menos de 5.000 casais ousavam romper o vínculo matrimonial por ano, e mesmo assim, apenas sob condições humilhantes. Uma mulher só poderia se separar se provasse a infidelidade do marido. Se ambos tivessem traído, como era o caso de Wallis e Ernest, a lei, em sua hipocrisia vitoriana, negava a ambos o direito de se libertar. O rei, porém, não estava sujeito apenas às leis, ele deveria encarná-las. E era justamente aí que residia o paradoxo insustentável. Como monarca poderia personificar a moralidade de uma nação quando sua própria vida era um desafio a ela? Cartas reveladas décadas depois pintam um quadro ainda mais sombrio. Wallis, segundo testemunhos, teria sido vítima de uma pressão psicológica implacável. Eduardo, obcecado, lhe teria dito sem meias palavras: se você me deixar, me matarei. Não era um pedido, era um ultimato. E ela, presa entre o medo e o dever, oscila em suas missivas a Ernest entre a nostalgia, sinto sua falta, lamento nossa separação, e o desespero, estou apavorada, aprisionada em algo que não posso mais controlar. A corte a ignorava abertamente, a duquesa de York, em eventos sociais, a tratava como se fosse invisível. A imprensa americana, ávida por sangue real, a crucificava como a cortesã americana, enquanto os jornais britânicos, até então discretos, começavam a tremer sob o peso do escândalo que já não podiam conter. O divórcio de Wallis, quando finalmente chegou aos tribunais, foi um espetáculo grotesco. Em apenas 14 minutos, Ernest admitiu ter desfrutado de cama e café da manhã com Elizabeth Buttercup Kennedy, na verdade, Mary Kirk, uma amiga de infância de Wallis. O veredicto foi rápido, mas a humilhação eterna. Naquela mesma noite, enquanto a sociedade londrina sussurrava, Wallis jantava com o rei. E foi entre taças de vinho e olhares furtivos que Eduardo lhe revelou que já não tinha mais volta. Havia confessado a Stanley Baldwin, o primeiro-ministro, sua firme intenção de se casar com ela. A resposta de Baldwin foi um silêncio gélido. O político, preso entre o dever e a lealdade à coroa, limitou-se a advertir: Majestade, o senhor está brincando com fogo. A filha do ex-primeiro-ministro H.H. Skit, Violet Bonham Carter, resumiria a situação com uma lucidez cortante. O rei enfrenta um dilema que muitos homens comuns já enfrentaram, mas com um preço infinitamente maior. Porém, nem todos viam a questão com tanta sobriedade.
A British Legion, voz dos veteranos de guerra, foi taxativa: não suportaríamos o choque de um casamento entre Sua Majestade e essa mulher. A Igreja, horrorizada, lançou uma campanha para relembrar o povo dos benefícios do casamento indissolúvel. E as ameaças não vinham apenas de palavras. Wallis passou a viver sob cerco. Pedras quebrando suas janelas, cartas envenenadas com tinta corrosiva, bombas ameaçadoras que a impediam até de frequentar seu salão de beleza favorito. Baldwin, em um momento de franqueza alarmada, chegou a confessar: temo que alguma mulher, em um acesso de fúria, atire nela. Em dezembro de 1936, a situação tornou-se insustentável. Decidiu-se que Wallis deveria deixar a Inglaterra imediatamente. A gota d'água foi um sermão inflamado do bispo de Bradford, que acusou o rei de necessitar da graça de Deus para seu comportamento vergonhoso. A imprensa britânica, até então contida por um acordo de silêncio, rompeu o embargo. O cerco se fechava. Na última noite que passaram juntos em solo inglês, Eduardo chorou. Implorou que Wallis lhe telefonasse assim que chegasse à França, não importava a hora. Ela partiu de carro na madrugada, perseguida por repórteres até o porto. Chegou ao hotel em Cannes às 5h15, exausta, com apenas algumas horas de sono pela frente antes de seguir viagem. Enquanto isso, em Londres, o plano de Eduardo de permanecer no trono, mesmo após um discurso público que jamais seria proferido, desmoronava em apenas 48 horas. Agora restava-lhe uma única saída. E era definitiva. Os telefonemas entre os dois tornaram-se obsessivos. Por 2 horas diárias, as linhas do palácio eram bloqueadas para que ninguém interferisse em suas conversas. Eduardo, mergulhado em uma depressão que o consumia, pensava apenas nela. Wallis, por sua vez, embora atormentada, tentava frear sua determinação suicida. Em um comunicado público, declarou que nunca desejaria prejudicar Sua Majestade ou a coroa. Mas suas cartas íntimas revelavam o terror: estou apavorada com a ideia de ser a causa de uma crise constitucional. Seu advogado, Theodore Godard, que a encontrou em Cannes, anotou em seu diário: ela está disposta a abandonar o rei para evitar o caos, mas ele não a deixará ir. E foi assim que, em 10 de dezembro de 1936, menos de 6 semanas após seu divórcio ser finalizado, Eduardo VIII assinou o documento que abalaria o império. Não como um rei, mas como um homem que escolheu o amor sobre a coroa. E o mundo nunca mais seria o mesmo. No dia 10 de dezembro, com a caneta ainda trêmula entre os dedos, Eduardo VIII assinou o Instrument of Abdication em Fort Belvedere, flanqueado por seus 3 irmãos Alberto, Henrique e Jorge, cujos olhares carregavam o peso de uma monarquia abalada. O parlamento já havia selado seu destino. Em questão de horas, ele deixaria de ser Sua Majestade para se tornar um mero cidadão particular, um fantasma da realeza que um dia encarnara. Mas antes que a tinta secasse, antes que o mundo pudesse digerir o escândalo, ele subiu ao microfone em Windsor Castle para um discurso que ecoaria pela história. Sua voz, normalmente firme, agora tremia ao confessar: não posso carregar o pesado fardo da responsabilidade sem o apoio da mulher que amo. Palavras que para alguns soaram como traição, para outros como a mais pura lealdade, não à coroa, mas a Wallis Simpson, a mulher que em poucos meses havia virado o símbolo de uma crise que ameaçava desmoronar séculos de tradição. Winston Churchill, sempre atento aos sinais dos tempos, comparou a abdicação à crise que havia derrubado Carlos I, um rei que, como Eduardo, desafiou as instituições em nome de um desejo pessoal. Virginia Woolf, em suas anotações íntimas, ecoou a mesma analogia, mas com um tom de melancolia: um homem que preferiu ser feliz a ser rei. Que estranha e terrível liberdade! E assim o homem que um dia jurara governar um império partiu da Inglaterra a bordo do HMS Fury, o primeiro monarca desde Jaime II a renunciar ao trono, e, diferentemente de seus antepassados, não por guerras ou conspirações, mas por uma paixão que o mundo insistia em chamar de escândalo. Wallis, por sua vez, já suspeitava da verdade que muitos sussurravam nos corredores do poder. Ela não era a vilã dessa história, mas a isca perfeita. Políticos como Stanley Baldwin, com sua frieza calculista, haviam encontrado nela o pretexto ideal para se livrar de um rei considerado instável, preguiçoso e perigosamente simpático a ideologias que a Inglaterra não podia tolerar. Eles me usaram, escreveu ela em uma carta desesperada a Ernest, seu confidente de longa data. Nada disso foi escolha minha. Estou presa, Ernest. Uma prisioneira. David Lloyd George, em sua fúria, foi ainda mais direto. Baldwin orquestrou tudo. Ele não removia um rei, ele removia um obstáculo. Wallis sabia que naquele tabuleiro político, ela era a peça sacrificada.
E o pior, não havia saída. Enquanto Eduardo navegava para o exílio, ela permaneceu em Cannes, isolada, vigiada, transformada em alvo de uma campanha de difamação que parecia não ter fim. Jornais publicavam biografias recheadas de mentiras. Madame Tussauds a imortalizou em cera, mas não entre os reis, ao lado de Maria Antonieta e Joana d'Arc. Duas mulheres cujo destino também havia sido escrito pela história com tinta de sangue e preconceito. A vida era tão simples, tão doce, lamentou em uma missiva a Ernest, onde o desespero transbordava entre as linhas. Agora não sei quanto tempo ainda terei. Não aguento mais. Mas a tempestade não terminara com a abdicação. No dia seguinte, o arcebispo de Canterbury, Cosmo Lang, subiu ao púlpito, ou melhor, aos microfones da BBC, para condenar Eduardo em termos que chocaram até os mais conservadores. É triste que ele tenha buscado a felicidade privada em contradição com os princípios cristãos do matrimônio, vociferou, como se o amor de um homem por uma mulher fosse um crime contra o Estado. A reação foi imediata. Lang foi chamado de censor moralista, um escrutador de almas que se atreveu a julgar um coração que ele nunca poderia entender. Até o New Statesman ironizou, uma vitória clerical esmagadora e totalmente desnecessária. O que o arcebispo não percebeu é que, ao atacar Eduardo, ele apenas alimentou a lenda do rei que ousou desafiar o sistema. E o sistema, por sua vez, tinha outro medo, o de que o Duque de Windsor, mais carismático, mais fotogênico, mais moderno que seu irmão Jorge VI, roubasse a cena mesmo depois de deposto. Buckingham Palace tremia com a ideia de que a sombra de Eduardo ofuscasse o novo rei. Pior, a extrema-direita britânica, liderada por Oswald Mosley e sua União Britânica de Fascistas, via no ex-monarca um símbolo. Mosley chegará a declarar publicamente que mantinha contato direto com Eduardo e sonhava em restaurá-lo ao poder em um governo de ordem e renovação. Era um pesadelo para a coroa, um rei deposto, cortejado por fascistas, amado por multidões, transformado em mártir de um romance proibido. Até o Natal de 1936, Eduardo e Wallis estavam na Europa, mas separados por uma decisão calculada. A corte não podia arriscar que fossem vistos juntos tão cedo. Ela permaneceu na França, ele na Áustria, trocando cartas carregadas de frustração e saudade. Wallis, em particular, escrevia a Ernest sobre o tédio que a consumia, a raiva pelas biografias difamatórias que a pintavam como uma ambiciosa sem escrúpulos, a humilhação de ver seu rosto em ser ao lado de mulheres condenadas pela história. Sou uma prisioneira, repetia. E o pior é saber que, para eles, eu sempre serei. Em março de 1937, cansada de esperar, Wallis deixou Cannes rumo ao Vale do Loire, onde seria hospedada por Charles Bedaux, um magnata alto-feito, autor de teorias sobre eficiência industrial, e mais tarde acusado de colaboração com os nazistas. Anos depois, uma investigação francesa o inocentaria parcialmente, revelando que, na verdade, ele havia protegido propriedades judias e sabotado linhas de produção alemãs. Mas em 1937, isso pouco importava. Os serviços secretos britânicos e americanos já o monitoravam. Enquanto Wallis tentava escapar da claustrofobia de sua própria fama, Eduardo planejava o casamento pelo qual havia abdicado. O problema? Nenhum membro da realeza poderia comparecer sem manchar ainda mais a imagem da monarquia. Nem mesmo o novo rei, Jorge VI, podia arriscar um gesto de apoio público. Eduardo, furioso, escreveu ao irmão implorando por uma cerimônia digna. A resposta foi um golpe. Gostaria de ajudar, mas isto não é um assunto privado. Traduzindo, a coroa não perdoaria nem mesmo no dia em que ele se uniria à mulher por quem havia perdido tudo. O único clérigo disposto a desafiar o establishment foi o reverendo R. A. Jardine, vigário de St. Paul's, em Darlington, um ex-pregador de rua que já havia se autoproclamado curandeiro pela fé, e que após uma visão divina, ouvirá uma voz ordenando, vá à França, oficie este casamento. Os demais envolvidos na organização eram tão excêntricos quanto o cenário. Consta SPRY, a florista da alta sociedade que perderá contratos milionários com a coroa após a abdicação, e agora via na união de Eduardo e Wallis uma chance de redenção, e uma lista de convidados tão reduzida que beirava o absurdo. No dia 3 de junho de 1937, no Chantial de Candé, propriedade de Bedaux, o altar improvisado, um baú de carvalho arrastado de outro cômodo, trocado às pressas por um mais digno, emprestado de uma igreja próxima, aguardava a noiva. Wallis apareceu em um vestido de crepe azul pálido, cor que ficaria conhecida como Wallis Blue, escolhida para realçar seus olhos e combinada com safiras de Van Cleef e Arpels. Era seu terceiro casamento.
mas o primeiro em que o mundo inteiro observava cada detalhe. Eduardo, ao encontrar Jardine naquela manhã, apertou sua mão com alívio. Graças a Deus você veio. Perdoe minha linguagem, mas você foi o único com coragem para fazer isso por mim. Seu padrinho era Edward Fruit Metcalfe, seu antigo equerre, agora leal até o fim. A lista de convidados: 7 britânicos, em um casamento que 6 meses antes, teria o rei da Inglaterra como protagonista. Entre eles Baba Metcalfe, esposa de Fruit, Herman e Catherine Rogers, amigos de Wallis, Walter Monckton, advogado e confidente de Eduardo, e os anfitriões, Charles e Fern Bedaux. O primeiro-ministro francês enviou flores. O governo britânico? Silêncio absoluto. E então veio a facada final. Uma carta de Jorge VI, entregue no dia do casamento, informando que Wallis nunca receberia o tratamento de Sua Alteza Real. Eduardo, ao ler as palavras, amargou. Que presente de casamento! Mas, teimoso como sempre, decretou que em sua casa, ela seria chamada de HRH, e que todos deveriam seguir o exemplo. Uma rebelião simbólica, mas que só aumentava o abismo entre ele e a família que um dia liderara. Jardine, o clérigo que ousara desafiar a igreja e a coroa, retornou à Inglaterra como um pária. Sua paróquia o repudiou, seu país o tratou como traidor. Em pouco tempo seria forçado a... Enquanto Jardine se via obrigado a cruzar o Atlântico em busca de um refúgio que a própria Inglaterra lhe negava. Outros convidados do casamento de Eduardo e Wallis arriscaram suas reputações apenas por testemunhar aquela união proibida. Até mesmo Lady Selby, cuja presença já era um ato de rebeldia, viajou sem o marido, um homem tão aterrorizado pelas consequências que preferiu ficar longe, como se a mera associação com o escândalo pudesse manchar seu nome para sempre. Assim, entre olhares desconfiados e murmúrios abafados, Eduardo e Wallis selaram seu destino. O Duque de Windsor, que outrora reinará sobre um império, falhara em tudo, não conseguiu títulos reais para a esposa, não logrou uma cerimônia à altura de seu antigo status, nem sequer o respeito que um simples súdito merecia. O casamento foi um ato de desafio, mas também de derrota. Eles partiram para a lua de mel como exilados que tentam convencer a si mesmos de que ainda são soberanos. Os Montes Coríntios e Veneza, enfeitados com flores por ordem do próprio Mussolini, um ditador que, como eles, compreendia o valor do simbolismo, serviram de pano de fundo para um romance que já nascia sob a sombra da rejeição. Por meses vagaram pela Europa como almas sem rumo, instalando-se primeiro em Versailles, depois no Boulevard Suchet em Paris, onde as paredes do Hotel Maurice ecoavam o vazio de suas vidas. Não havia propósito, apenas a amarga consciência de que, para o mundo, eles eram pouco mais que fantasmas de um passado que insistiam em não deixar para trás. Foi nesse vazio que a carta de Shelbedo chegou como uma tábua de salvação. A Alemanha, onde Eduardo sempre encontrara admiração, e onde Wallis poderia, enfim, ser recebida com a pompa que lhe fora negada. O Duque não escondia sua paixão pelo país, uma nação que, em sua visão, fora humilhada pelo Tratado de Versalhes, mas que agora ressurgia com uma força que ele, em particular, aplaudia. Espero que nunca mais tenhamos que lutar, declarara certa vez ao embaixador austro-húngaro, mas, se o fizermos, será ao lado dos vencedores. E os vencedores serão os alemães. Palavras que anos depois soariam como profecia ou traição. Berlim os recebeu em outubro de 1937 com uma cerimônia calculada para ferir Londres. Na estação Friedrichstrasse, uma delegação de líderes nazistas os aguardava, Goebbels com seu sorriso afiado, Ribbentrop, o diplomata que manipulava a Europa como peças de xadrez, Himmler, o arquiteto do terror, e Eis, o fiel discípulo. Eduardo radiante falava alemão com fluência, deliciando-se com a deferência que lhe era demonstrada, um contraste cruel com o desprezo que enfrentava em sua própria terra. Wallis, por sua vez, finalmente via-se tratada como uma duquesa, não como uma intrusa. O ápice da visita veio no Bergamo, a fortaleza de Hitler nas montanhas. 3 dias depois de Lord Halifax, então ministro dos Negócios Estrangeiros, ter expressado curiosidade pelos planos expansionistas do Führer, o casal foi recebido pelo próprio ditador. As fotos daquele encontro, Eduardo e Wallis sorrindo diante de Hitler, cercados por guardas uniformizados, tornaram-se o retrato definitivo de sua queda. Para o Führer, eram a prova de que, se conquistasse a Inglaterra, teria aliados dispostos a governá-la em seu nome. Para a família real foram a gota d'água. O abismo entre Eduardo e os Windsor era agora um precipício. Seu irmão, a rainha, sua própria mãe, todos o viam como um risco, um homem cujo julgamento fora corrompido pela ambição de uma mulher e pela própria amargura. Em uma carta à rainha-mãe, o duque foi cruel.
Você e Bert, com sua capitulação ignominiosa aos caprichos de sua esposa ambiciosa, tornaram impossível qualquer correspondência normal entre nós. Churchill, o único que ainda o defendia, argumentava em seu favor nos bastidores, visitando-o até na Vila Lacroix, onde o casal se instalara à beira do Mediterrâneo. No estudo, o móvel que mais chamava a atenção era a mesa onde Eduardo assinará sua abdicação, um troféu macabro que levavam consigo a cada mudança, como um lembrete eterno do preço que pagaram. Mas por mais que tentassem se convencer de que estavam livres, a Inglaterra os perseguia. Em 1939, uma pesquisa revelou que 61% do público desejava seu retorno. Eles próprios se iludiam com a possibilidade, até que a sombra da guerra se estendeu sobre a Europa. Em agosto daquele ano, Eduardo telegrafou a Hitler, implorando por paz. A resposta foi gélida: minha atitude em relação à Inglaterra permanece inalterada. No dia seguinte, os dois países estavam em guerra. Quando a evacuação de França se tornou urgente, o Duque reclamou do avião. Muito pequeno, disse enquanto mulheres e crianças eram bombardeadas. Vocês agem como crianças mimadas, esbravejou Metcalfe, seu equerre. Churchill, então primeiro Lorde do Almirantado, enviou o destruidor HMS Kelly, comandado por Lord Louis Mountbatten, para resgatá-los. Em Portsmouth, uma guarda de honra os aguardava, mas o gesto era mais protocolar que sincero. Passaram alguns dias no apartamento de Metcalfe em Londres antes de voltarem à França, onde Eduardo foi designado para uma missão militar britânica, um cargo simbólico, enquanto Wallis se juntava à Cruz Vermelha Francesa, distribuindo plasma e ataduras atrás da linha Maginot. Quando os alemães romperam as defesas, o casal fugiu novamente, desta vez para a Espanha de Franco, onde o regime fascista os hospedou no Ritz de Madrid, a expensas do governo. Enquanto a Europa ardia, Eduardo escreveu a Londres exigindo que, se retornassem, fossem recebidos em Buckingham Palace e tivessem suas despesas cobertas pelo Civil List, uma afronta, especialmente quando a nação sangrava. Churchill, ao saber que o Duque abandonara seu posto em Paris, o repreendeu com dureza. A solução? Exilá-los ainda mais longe, as Bahamas, um arquipélago de 29 ilhas pobres, dependentes do turismo americano e vistas como um depósito para funcionários indesejados. Em Nassau, a Government House que lhes foi designada estava semi-abandonada, um espelho de suas próprias vidas. O calor os oprimia, mas Wallis, ao menos, encontrou um propósito na Cruz Vermelha local, onde seu trabalho com os necessitados surpreendeu até os mais céticos. Em público eram a imagem da dedicação, em privado obsedavam-se com os bens que deixaram para trás na Europa, como se objetos pudessem preencher o vazio de um reinado perdido. A ideia de um afastamento temporário de suas funções cruzou a mente de Edward, mas a reação foi imediata e feroz. Churchill, com a veemência que lhe era característica, repreendeu o Duque por tal ousadia, como se o povo britânico, mergulhado em privações e dor, pudesse tolerar que um homem que outrora fora seu rei agora se queixasse do peso de um cargo menor. Em cartas a Monckton, Wallis desabafava com amargura. Era uma injustiça grotesca que o ex-monarca da Grã-Bretanha fosse relegado a governar um punhado de ilhas perdidas no Caribe, como se seu passado glorioso fosse uma mancha a ser apagada. Para ela não havia dúvidas, o governo os perseguia e cada dia em Nassau era uma confirmação cruel dessa verdade. Em suas anotações mais íntimas, comparava seu exílio à prisão de Napoleão em Elba, mas sem a grandiosidade do mito, apenas o tédio de um depósito de lixo. Como escreveu sem cerimônias, onde ambos apodreciam em silêncio. Enquanto isso, as visitas clandestinas aos Estados Unidos, proibidas por Londres, mas recebidas com entusiasmo pela imprensa americana, alimentavam uma ilusão de relevância. Multidões os aclamavam em Washington, Nova York e Baltimore, um contraste cortante com o frio desdém que enfrentavam no Canadá e na própria terra natal. A ironia não passava despercebida, eram celebrados como estrelas onde não tinham deveres, e ignorados onde ainda carregavam o peso de um nome. Mas a vida em Nassau tomou um rumo inesperado com a doença de Mary Kirk, agora esposa de Ernest e outrora a melhor amiga de Wallis. O diagnóstico de câncer em 1940 foi uma sentença sem apelação, e em seus últimos dias, Mary suplicou para ver o filho, evacuado para a América do Norte. Churchill, lembrando-se da lealdade de Ernest durante o divórcio escandaloso, interveio com um gesto raro de clemência. Um avião do governo foi posto à disposição do casal. Quando Mary faleceu, Wallis escreveu a Ernest oferecendo-se em qualquer capacidade que pudesse aliviar sua dor, uma carta que, entre linhas, revelava sua própria solidão. Então veio Pearl Harbor.
De repente, as Bahamas deixaram de ser um exílio esquecido para se tornar um posto estratégico. Tropas e aviadores da Coastal Command inundaram as ilhas e Wallis, com uma energia que surpreendeu até a si mesma, mergulhou no trabalho. Reformou o refeitório da RAF com suas próprias mãos, chegava ao posto da Cruz Vermelha antes do amanhecer e impôs uma regra inegociável: nenhum evento social seria frequentado pelo casal a menos que fosse em nome da caridade. Fundou uma clínica para mulheres e crianças, onde investiu tempo e recursos pessoais, e dedicou-se aos aviadores estacionados na região, muitos dos quais, anos depois, ainda se lembrariam da duquesa servindo-lhes o café da manhã com uma naturalidade que desmentia seu título. Era um propósito que a consumia, uma missão que pela primeira vez em anos fazia sentido. E justamente por isso, a frustração de estar à margem da guerra real, da luta que definia sua era, tornava-se insuportável. A notícia da morte do príncipe George, o irmão mais novo de Edward, em um acidente aéreo em agosto de 1942, foi o golpe final. O casal, que sempre encontrara no Simpson um porto seguro de compreensão, sentiu o luto como uma traição do destino. Mais uma vez eram espectros em sua própria história, recebidos com pompa na América, mas evitados no Canadá e na Inglaterra, como se sua presença fosse uma afronta. A ideia de retornar à pátria os aterrorizava, não pelo medo do ostracismo, mas pela certeza de que ele os esperava de braços abertos. E então, Edward cometeu o erro que selaria seu isolamento definitivo. Em março de 1941, em uma entrevista à Liberty Magazine, ousou sugerir que uma paz negociada com a Alemanha poderia ser o caminho mais sábio. Churchill, que pregava a vitória incondicional como um dogma, explodiu em fúria. A partir daí até o fim da guerra, o casal viveu sob uma vigilância asfixiante, até que nos meses finais do conflito, as rédeas se afrouxaram. Churchill, em um gesto que oscila entre a estratégia e a piedade, sondou a possibilidade de um posto para Edward na embaixada britânica em Washington. Mas Bevin, o secretário de Relações Exteriores, vetou a ideia sem hesitação. Quando finalmente deixaram as Bahamas, em 3 de maio de 1945, foi sem destino certo, apenas a certeza de que não havia lugar para eles. Os 6 anos seguintes foram um purgatório sem mapa, alugaram casas, mudaram-se como nômades sem pátria, sem teto sobre a face da terra, nas palavras de Wallis. A Inglaterra, em 1946, confirmou seus piores medos. Um roubo escandaloso, joias avaliadas em 25.000 libras desapareceram em uma noite de outubro, reacendeu o escárnio da imprensa, que os pintou mais uma vez, como símbolos de frivolidade em tempos de austeridade. Wallis, em particular, foi crucificada, sua vaidade, seu suposto desdém pela dor alheia, seu gosto pelo luxo em meio à miséria coletiva. Em 1952, a França surgiu como um refúgio possível. Instalaram-se em Gif-sur-Yvette, ao sul de Versalhes, e alugaram um apartamento em Paris, onde Wallis despendeu fortunas em reformas, como se pudesse construir, tijolo por tijolo, a dignidade que lhe fora negada. Mas nem mesmo as paredes douradas conseguiram abafar o eco da notícia que chegou em fevereiro daquele ano, a morte do rei George VI. Edward viajou para o funeral do irmão, e a coroação de Elizabeth II pouco mudou em sua relação com a família real, um abismo que nem a morte nem o tempo conseguiram preencher. Para sobreviver, recorreram à única moeda que ainda lhes restava, suas próprias histórias. Edward escreveu para Life e depois suas memórias, a Kingsroy. Wallis, com uma franqueza que surpreendeu até seus detratores, lançou The Heart Raised Its Reasons. Os livros foram bem recebidos e sua prosa, tida como sincera, rendeu-lhe admiradores inesperados no mundo literário, entre eles, Maxine Sanderg. Mas as opiniões sobre Wallis seguiram tão polarizadas quanto sempre. Para a filha de Fruit Metcalfe, ela era uma alma generosa e afetuosa. Para Charles Peake, seu editor, uma mulher frágil por trás de uma máscara de dureza, vaidosa e implacável. Quando a rainha Mary, mãe de Edward, faleceu em março de 1953, ele retornou à Inglaterra para o funeral. Sua carta a Wallis após o evento era um lamento desolado. Minha tristeza se mistura com a incredulidade de que uma mãe pudesse ser tão dura e cruel com seu filho primogênito por tanto tempo. Receio que o sangue em suas veias sempre foi tão gelado quanto está agora em sua morte. O que restou foi uma existência de rotinas vazias. Jantares intermináveis, compras sem propósito, aparições esporádicas em eventos beneficentes. Obsessivos com o peso, reduziram as refeições a um ritual de privação. Uma fruta no almoço, chá preto e suco pela manhã, porções mínimas de carne no jantar, muitas vezes intocadas. Os anos no exílio os tinham endurecido.
Um diplomata recordaria com um misto de espanto e repulsa o dia em que Wallis deixou cair a bolsa e, ao vê-lo curvar-se para apanhá-la, não agradeceu, mas sim comentou, com um sorriso gélido: gosto de ver os britânicos se humilhando diante de mim. E assim, entre o ressentimento e a memória de um passado que já não lhes pertencia, eles seguiram, dois fantasmas elegantes, condenados a vagar pelas sombras de um mundo que os havia esquecido. Era uma dinâmica estranha e perturbadora, a que unia o duque e a duquesa de Windsor, enquanto ela o tratava com uma mistura de condescendência e irritabilidade, como se sua própria existência fosse um incômodo que ele, por alguma razão, insistia em suportar. Ele permanecia cativado, quase hipnotizado por sua presença. Seus olhos a seguiam pela sala como os de um homem faminto diante de um banquete que sabe ser envenenado, mas do qual não consegue se afastar. E quando ela se ausentava, uma sombra de melancolia profundíssima lhe tombava sobre o rosto, como se o mundo, sem Wallis, perdesse de repente toda a cor. Foi assim até o fim. Até que em 28 de maio de 1972, a morte o levou, não sem antes submetê-lo a uma breve, porém cruel batalha contra um câncer de garganta. A rainha Elizabeth II, em um gesto que muitos interpretaram como uma concessão tardia à memória de um tio que havia abalado a monarquia, permitiu que ele e Wallis fossem enterrados juntos nos Jardins Reais de Frogmore. Um privilégio que para alguns soou como ironia, para outros como a última humilhação de um homem que já havia perdido tudo. Wallis voltou a Londres para o funeral. Permitiram que ficasse em Buckingham Palace, um retorno simbólico ao palco de sua maior vitória e de sua derrota mais amarga. Mas nem mesmo ali, entre os muros que um dia a haviam rejeitado, o gelo da realeza se derreteu. Os olhares continuavam frios, as palavras medidas. Ela, por sua vez, não se deu ao trabalho de disfarçar o desdém. Até agora nada mudou, teria murmurado, enquanto os criados a observavam com uma curiosidade velada por décadas de protocolos. De volta a Paris, sozinha, Wallis só voltaria à Inglaterra uma última vez, para depositar flores sobre a lápide de Edward e tomar chá com a rainha em Windsor. Um ritual vazio, onde o passado se repetia como uma peça mal ensaiada. Sua vida em França se resumia a uma solidão elegante, pontuada apenas por uma carta do então príncipe Charles, que lhe escreveu sobre a admiração que nutria pelo tio. Por um instante, ela permitiu-se acreditar que as feridas poderiam cicatrizar, que a família real finalmente a aceitaria. Mas era tarde demais. A mente de Wallis começou a traí-la. Em seus delírios, Edward ainda estava vivo. Falava com ele, suplicava que não abdicasse, como se o tempo pudesse ser rebobinado e ela, mais uma vez, pudesse escolher um caminho diferente. Por volta de 1975, a deterioração era evidente. Hospitalizações frequentes, uma saúde que se esvaía como areia entre os dedos. Até que em 24 de abril de 1986, a morte a encontrou em Paris, não com a pompa de uma rainha que nunca foi, mas com a discreta melancolia de uma mulher que havia vivido demais e amado mal. Seu funeral, em St. George's Chapel, reuniu cerca de 200 pessoas. Muitas das flores que cobriam seu caixão não vinham de amigos, mas de Van Cleef e Arpels e Dior, as casas que por décadas haviam vestido seus sonhos em seda e diamantes. No fim foi enterrada ao lado de Edward, como se até a morte os tivesse condenado a uma eternidade de proximidade sem paz. Wallis Simpson entrou para a história como a ambiciosa, a socialite que escalou montanhas de preconceito com as unhas afiadas da determinação. Uma mulher que sim, avançou sobre seus próprios interesses com uma frialdade calculada, às custas de Mary Kirk, de Ernest Simpson, de uma monarquia que nunca a perdoaria. Mas também foi a aventureira que enfrentou o mundo com uma coragem quase temerária, cruzando fronteiras perigosas em busca de algo que nunca soube definir. Amou a alta sociedade com a mesma intensidade com que desprezou suas regras, vestindo-se de escândalo como outras vestem joias. Sua vida, no entanto, foi um campo minado. A infância difícil, a subjugação financeira imposta pelo tio, o primeiro casamento abusivo, tudo isso a moldou em uma armadura de cinismo e sedução. Com Ernest Simpson encontrou estabilidade, mas também tédio. Com Edward, a paixão que a imortalizaria foi também a prisão que a isolou. Perdeu amigos, perdeu o respeito, perdeu-se a si mesma em um exílio dourado, ao lado de um homem que a idolatrava até a obsessão, mas nunca conseguiu amá-la sem destruí-la. Há quem a veja como uma vilã, uma oportunista sem escrúpulos, surda às dores de um povo esmagado pela guerra e pela pobreza enquanto ela se afogava em champanhe e vestidos de alta costura.
Outros, porém, lembram da mulher que dedicou anos ao trabalho na Cruz Vermelha que nos Bahamas, longe dos holofotes, ganhou o respeito de soldados e funcionários com uma dedicação que poucos esperavam dela. Uma contradição ambulante, frívola e generosa, cruel e vulnerável, sempre à frente de seu tempo e ao mesmo tempo presa a ele. E você? Como julga o Alice Simpson? Uma vítima das circunstâncias, pintada com as cores mais sombrias por uma história escrita por seus inimigos? Ou uma mestre da manipulação, cuja ambição não conhecia limites, nem mesmo quando o preço era um império? A resposta, como tudo em sua vida, provavelmente está em algum lugar entre o brilho dos diamantes e as sombras que eles projetam. Enquanto isso, a história segue seu curso. E no palácio onde tudo começou, outro Edward já nascia, este porém destinado a um reinado que mudaria o mundo. Mas essa é uma história para outro momento. Mas quando a tempestade da história varreu a Europa no crepúsculo de uma era, o jovem Edward encontrou, ironicamente, um refúgio temporário no caos. O verão de 1914 não trouxe apenas o calor costumeiro, trouxe um incêndio que consumiria um continente. A guerra que explodiu naquele agosto não foi um acidente, mas o clímax de décadas de tensão, a ascensão de uma Alemanha unificada nos anos 1870, que abalou o frágil equilíbrio do poder na Europa Central, a disputa por colônias africanas, onde impérios mediam forças com mapas e canhões, e acima de tudo, o barril de pólvora dos Balcãs, onde o Império Austro-Húngaro e a Rússia se digladiavam pelas migalhas de um Império Otomano em colapso. Bastou uma faísca, o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo, obra de um nacionalista sérvio, para transformar rivalidades antigas em um conflito sem precedentes. Em questão de semanas, a Europa mergulhou na carnificina. Grã-Bretanha, França e Rússia de um lado, Alemanha e Áustria-Hungria do outro. Para os britânicos, o palco principal seria o norte da França, onde a guerra de trincheiras se arrastaria como uma ferida aberta por anos. E foi ali, naquele pântano de lama e sangue, que Edward, agora tenente dos Grenadier Guards, deveria provar seu valor, não que lhe tivessem dado muita escolha. A realeza, afinal, não podia se dar ao luxo de perder herdeiros em campos de batalha. Seu serviço foi uma coreografia cuidadosa, inspecionar tropas, apertar mãos calosas de soldados esgotados, sorrir para câmeras enquanto a morte ceifava homens comuns a poucos quilômetros dali. Ainda assim, houve momentos em que a fachada rachou. Uma vez seu motorista foi morto por uma granada explodindo ao lado do carro, outra, ele esteve perto o suficiente do fronte para sentir o cheiro de pólvora e o peso do medo. Até mesmo no Oriente Médio em 1916, onde foi enviado para cumprimentar as tropas australianas e neozelandesas, sua presença era menos um ato de guerra e mais um gesto político, um príncipe entre soldados, lembrando-lhes que mesmo nas trincheiras, o Império ainda os observava. Mas a Grande Guerra deixou outra cicatriz, esta mais profunda e duradoura. O nome da família real Saxe-Coburg-Gotha soava cada vez mais como uma traição quando aviões alemães, os Gotha, bombardeavam Londres. Como justificar um rei que carregava no sangue o mesmo sobrenome do inimigo? George V, primo do Kaiser Guilherme II, não teve escolha. Em julho de 1917, a dinastia foi rebatizada. Windsor, um nome inglês sólido, ancorado na pedra de um castelo milenar, apagaria as sombras teutônicas do passado. A mudança foi simbólica, mas o símbolo importava. Quando a guerra terminou em 1918, o mundo já não era o mesmo, e nem a monarquia. E então veio a questão inevitável, o casamento. Edward, agora príncipe de Gales, não tinha pressa. Seu pai, ao contrário de monarcas anteriores, lhe concedeu uma liberdade perigosa, a de escolher sua própria esposa. O público, saciado pela carnificina da guerra, ansiava por um romance real que pela primeira vez parecesse autêntico. Mas Edward não buscava amor, buscava escape. Os anos 1920, com seu jazz, seu champanhe e sua ilusão de eternidade, foram seu reino. Ele se tornou um frequentador assíduo dos niglúbicos londrinos, cercado por uma corte de aduladores que o idolatravam não pelo sangue azul, mas pela capacidade de gastar fortunas em uma noite. Foi ali que conheceu Winifred Dudley Ward, casada, mãe de 2 filhos e donzela de uma paixão que duraria uma década. O caso foi escandaloso, obsessivo, e quando ela finalmente se divorciou, ainda assim insuficiente para levá-lo ao altar. Edward colecionava mulheres como troféus, mas nenhuma parecia valer o sacrifício da coroa. Seus hábitos, no entanto, iam além dos escândalos amorosos. Durante a guerra, ele havia aprendido a falar com soldados como um igual, a rir de piadas vulgares, a compartilhar cigarros em trincheiras improvisadas.
Essa familiaridade, que hoje seria aplaudida, horrorizava a elite da época. A monarquia, desde o século XVIII, havia se reduzido a um papel cerimonial, um sorriso nos jornais, um aperto de mão em inaugurações. Mas Edward, ele parecia querer governar. Suas visitas ao Canadá e a outros domínios não eram meras turnês protocolares, eram atos de um homem que acreditava poder moldar o futuro do império com seu carisma. Os políticos sussurravam, os nobres franziam o senho. E quando George V adoeceu gravemente entre 1928 e 1929, a corte inteira conteve a respiração. O rei se recuperaria, mas a mensagem era clara: o próximo monarca não seria um fantoche. Seria um homem de vontades próprias, e isso no mundo cuidadosamente orquestrado da realeza britânica era uma ameaça. Até que nos anos 1930, o destino lhe apresentou Alice Simpson, americana divorciada, 2 vezes viúva do bom senso. Uma mulher que, ao contrário das outras, não se contentaria em ser mais uma paixão passageira. Ela queria tudo, e Edward, pela primeira vez na vida, estaria disposto a pagar o preço. Alice não era uma mulher que se curvasse ao destino. Criada entre os salões da alta sociedade de Baltimore, mas lançada à deriva após a morte do pai em 1916, ela aprendeu cedo que o mundo não premiava a fragilidade. Seu primeiro casamento, com o piloto Arvin Field Spencer Jr., foi um pacto de conveniência que se desfez em resmungos e silêncios, 11 anos de uma união que existia mais no papel do que na vida real. Quando o divórcio finalmente chegou em 1927, Alice já havia entendido uma verdade fundamental: a segurança não vinha de homens, mas de estratégia. Ernest Simpson, seu segundo marido, parecia a peça certa no tabuleiro. Um americano com negócios em Londres, ele oferecia acesso aos círculos que ela cobiçava, aqueles mesmos círculos onde, não por acaso, o príncipe de Gales transitava com a arrogância de quem sabia que o trono era seu por direito. Mas a Grande Depressão de 1929 arrasou as finanças de Ernest como um furacão, e o casal Simpson descobriu que sua ascensão social era tão frágil quanto o papel moeda desvalorizado. As dívidas se acumulavam, as aparências se mantinham à custa de empréstimos e sorrisos forçados, e Alice, sempre atenta, percebeu que precisava de um plano B. Foi então que Edward entrou em cena. 1934 não foi um ano qualquer. Foi o ano em que o príncipe, conhecido por sua coleção de amantes passageiras, como Freda Dudley Ward, cuja beleza e discrição o haviam entretido por uma década, decidiu que estava farto de jogos. Alice não era discreta. Não era dócil. E acima de tudo não era inglesa. Era exatamente isso que o fascinava. Enquanto as outras mulheres se derretiam em reverências, ela o olhava nos olhos, desafiava suas opiniões, e piada cruel do destino. Tratava-o como um menino mimado que precisava de uma lição. Edward, que havia passado a vida sendo adulado, descobriu que adorava o gosto amargo da submissão. Os rumores não demoraram. Em 1935, a Scotland Yard já os vigia, anotando cada jantar, cada viagem, cada olhar trocado nos bailes onde Alice brilhava com joias que não eram suas ainda. Quando Edward a apresentou aos pais, o rei George V e a rainha Mary, o desdém foi instantâneo. Uma americana? Divorciada? Pior, uma mulher que claramente manipulava o herdeiro do trono com a precisão de um relógio suíço. O escândalo não era uma questão de se, mas de quando. E então, em 20 de janeiro de 1936, o impensável aconteceu. George V morreu. O homem que havia guiado o Império Britânico através da Primeira Guerra, que encarnava a austeridade vitoriana em cada rugas de seu rosto, expirou em Sandringham. No dia seguinte, Edward VIII foi proclamado rei. A princípio, houve alívio. George V fora um monarca doente, um símbolo de um passado que o mundo já não queria recordar. Edward, jovem, carismático, modernoso, parecia a resposta às preces de uma nação que ansiava por renovação. Mas a euforia durou pouco, porque o novo rei, ao contrário do pai, não tinha a menor intenção de governar. Enquanto a Europa ardia com a Alemanha de Hitler rearmanando-se às escondidas, a Itália de Mussolini sonhando com um novo Império Romano, e a Espanha à beira de se dilacerar em uma guerra civil, Edward VIII se recusava a ler os dossiês que lhe entregavam. Reuniões com ministros eram adiadas ou encurtadas, documentos oficiais ignorados. Seu único interesse era Alice. E Alice, por sua vez, tinha um único objetivo: tornar-se rainha. O problema? Uma monarca divorciada era um escândalo que a Igreja da Inglaterra não poderia abençoar. Um rei que desrespeitava a Constituição para casar com uma estrangeira de reputação duvidosa era uma crise institucional.
E um homem que, enquanto o mundo marchava para outra guerra, flertava com os nazistas. Sim, porque Edward não escondia sua admiração pelo regime de Hitler. Era um perigo que nem mesmo seus apoiadores poderiam ignorar. Quando os jornais estrangeiros começaram a vazar fotos do rei e de Wallis em um iate no Mediterrâneo, poucos meses após sua coroação, o governo de Stanley Baldwin compreendeu que não se tratava mais de fofocas de salão. Era uma bomba relógio. E o estupim? O divórcio de Wallis, agora em suas etapas finais. Baldwin, um homem que preferia a diplomacia ao confronto, viu-se obrigado a agir. Porque um rei que colocava o desejo acima do dever não era um rei, era um risco. E em tempos de tempestade, a coroa não podia se dar ao luxo de fraquezas. Mas Baldwin, embora muitas vezes retratado como um primeiro-ministro hesitante, um homem que adia decisões até o último instante, não era nem ingênuo nem indiferente. Pelo contrário, sua relutância em confrontar Edward não nascia da fraqueza, mas de uma compreensão aguda de que, uma vez acionado o mecanismo da crise, não haveria volta. Ele gostava do rei, sim, admirava até seu carisma e sua capacidade de cativar as massas, mas gostar não era governar. E governar, em 1936, significava escolher entre a estabilidade da monarquia e o capricho de um homem que confundia amor com direito divino. Quando, em meados de outubro, soube que Wallis finalmente daria entrada no divórcio, um passo irrevogável, Baldwin entendeu que o tempo das meias palavras havia terminado. No dia 20, convocou o rei para um encontro que seria, na prática, um ultimato disfarçado de conselho. O pretexto? A iminente expiração do embargo legal que, desde a coroação, impedia a imprensa de especular sobre a vida privada do monarca. Uma vez levantada essa proteção, explicou Baldwin com a frieza de um cirurgião antes do corte, a nação inteira seria inundada por perguntas que ninguém, nem o governo, nem a coroa, estaria preparado para responder. O rei pretende se casar com uma mulher 2 vezes divorciada? A Igreja da Inglaterra, da qual ele é o chefe supremo, aceitaria tal união? Os domínios do Império, ainda leais à tradição, reconheceriam uma rainha com esse passado? A solução proposta era simples, quase elegância diplomática. Wallis deveria adiar o divórcio, afastar-se da Inglaterra por alguns meses, dar tempo para que as águas turvas se assentassem. Uma retirada estratégica, não uma derrota. Edward, porém, ouviu apenas o que queria ouvir. Para ele, o casamento de Wallis era um assunto privado, como se o trono britânico fosse um móvel herdado de família, e não o alicerce de um império. Baldwin saiu da reunião sabendo que a tempestade não seria contida por palavras. E tinha razão. Uma semana depois, em 27 de outubro, Wallis obteve o divórcio. A lei ainda lhe impunha 6 meses de espera antes de um novo casamento, mas o dano já estava feito. O rei, agora sem a desculpa da burocracia, teria que escolher entre a coroa e a mulher. E Edward, como sempre, escolheu mal. Em 16 de novembro, numa segunda audiência com Baldwin, ele não apenas confirmou suas intenções de desposar Wallis no verão seguinte, como jogou sobre a mesa a única carta que lhe restava: se o governo se opuser, abdicarei. Não era uma ameaça, era uma sentença. Baldwin, mestre no jogo de xadrez político, já havia movido suas peças em silêncio. Enquanto Edward sonhava com um casamento morganático, uma solução à moda europeia, onde Wallis seria sua esposa, mas não rainha, o primeiro-ministro consultava, em segredo, os domínios do império. As respostas foram unânimes e brutais. Canadá, Austrália, África do Sul, nenhum aceitaria um rei casado com uma divorciada. A Igreja da Inglaterra, pilastra moral da nação, seria arrasada. E o parlamento? Um debate público sobre o assunto seria um circo que mancharia a monarquia por gerações. Não havia saída honrosa. Só havia uma saída. Quando, em dezembro, a imprensa finalmente rompeu o silêncio, e Wallis, pressionada, fugiu para a França, Baldwin não perdeu tempo. Reuniu o gabinete, ouviu os secretários dos domínios, em 3 de dezembro, entregou a Edward a realidade nua e crua: ou você desiste de Wallis, ou desiste do trono. O rei, cercado por poucos aliados, entre eles, um Winston Churchill que por uma vez defendia o romantismo em vez da razão, resistiu por uma semana, até que em 10 de dezembro assinou o instrumento de abdicação. O discurso que seguiu, transmitido pelo rádio, foi sua obra-prima e seu epitáfio. Com voz firme, Edward declarou que abdicava por livre vontade para casar-se com a mulher que amo. O público, emocionado, acreditou na narrativa do sacrifício. A elite política aliviada soube que era a única saída. Em 11 de dezembro de 1936, após 327 dias no trono, Edward VIII deixou de ser rei.
O reinado mais curto desde o século XV terminava não com um estrondo, mas com um suspiro, e com a sombra de um escândalo que a monarquia jamais esqueceria. Restava, porém, um detalhe humilhante. O que fazer com o ex-rei e sua noiva? A solução, proposta por seu irmão e novo monarca, George VI, foi uma mistura de generosidade e exílio. Edward receberia o título de Duque de Windsor, um gesto que soava como uma compensação, mas era, na verdade, uma demarcação de território. Wallis, por sua vez, seria Duquesa de Windsor, mas nunca Sua Alteza Real, um título que a família real se recusaria a conceder, mesmo décadas depois. Dinheiro, propriedades, uma renda vitalícia, tudo foi oferecido. Menos o que Edward realmente queria, o reconhecimento. O casamento, realizado em 3 de junho de 1937 no Chantal de Candé, na França, foi um evento fantasmagórico. Nenhum membro da família real compareceu. Nenhum representante oficial da Grã-Bretanha esteve presente, além de um telegrama protocolar de Baldwin. Era como se o casamento não tivesse acontecido, e para a coroa, de certa forma, não aconteceu. Quando o casal se instalou em Paris, vivendo entre apartamentos luxuosos e retiros campestres, ficou claro que não se tratava de um exílio temporário, mas de um banimento silencioso. A mensagem era inequívoca: fiquem onde estão. Edward, porém, teimava. Telefonava para George VI quase diariamente, implorando que Wallis recebesse o tratamento devido a uma duquesa real. Seu irmão, cada vez mais irritado, o recusava. O medo não era apenas o passado de Wallis, era o futuro. E se ela se divorciasse de Edward? E se então usasse o título de Alteza para escandalizar a monarquia novamente? Melhor cortar o mal pela raiz. Assim, os duques de Windsor, título que soava como uma ironia cruel, viveram em um limbo dourado, ricos, famosos, mas eternamente indesejados. A Inglaterra preferia esquecê-los. A família real ignorá-los. E o mundo rir deles em segredo, como se fossem personagens de uma farsa trágica. Edward, que um dia fora o homem mais poderoso do império, reduziu-se a um ex-rei amargurado, preso a um casamento que, com o tempo, revelaria-se tão frágil quanto o trono que abandonara. Wallis, por sua vez, descobriu que ser a mulher pelo qual um rei abdicou não era um conto de fadas, era uma maldição. Porque no fim das contas a coroa não perdoa. E o preço do desejo, quando pago com o império, é sempre mais alto do que se imagina. Mas a realidade, como sempre, é mais cruel do que a ficção. Enquanto Edward sonhava em reconstruir sua imagem como um estadista visionário, a Alemanha nazista tecia uma armadilha de ouro e sangue, onde cada sorriso era uma faca disfarçada e cada gesto de cortesia, um passo na direção do abismo. O convite para visitar a Alemanha não foi um mero gesto de diplomacia, foi uma isca lançada com precisão cirúrgica. Os nazistas sabiam exatamente o que faziam ao receber o ex-rei, um homem ferido no orgulho, sedento por relevância, e cuja presença em solo alemão poderia ser transformada em propaganda de peso. Não era por acaso que Robert Ley, o fanático à frente da Frente Alemã do Trabalho, estendia a mão. Não era coincidência que Joachim von Ribbentrop, o futuro ministro das Relações Exteriores e arquiteto da política expansionista de Hitler, estivesse lá para recebê-los na estação, com um sorriso que escondia mais ambição do que boas-vindas. Eles não queriam um turista. Queriam um símbolo. E Edward, cego pela vaidade e pela ilusão de que ainda poderia moldar o curso da história, caiu no jogo. 12 dias em que o ex-monarca britânico permitiu que o regime nazista o usasse como peão em um tabuleiro onde as apostas eram continentes, não coroas. Visitou fábricas onde operários sorriam sob a sombra da coerção, academias da juventude hitlerista onde crianças eram doutrinadas para a guerra, e até mesmo um campo de concentração da Dachau, onde lhe apresentaram uma fachada de reabilitação enquanto, nos bastidores, a máquina de extermínio já engatilhava seus primeiros mecanismos. E ele, o homem que um dia jurara proteger um império, não viu, ou não quis ver, o que estava diante de seus olhos. Pior ainda foram os encontros. Jantares com Goebbels, o mestre das mentiras, cuja propaganda já envenenava a Europa. Reuniões com Göring, o carniceiro que colecionava arte roubada e sonhava com bombardeios. E finalmente o clímax macabro, a audiência com Hitler. No Bergau, entre as montanhas da Baviera, onde o ar era tão rarefeito quanto a moral daqueles que ali respiravam, o Führer recebeu o Duque de Windsor não como um hóspede, mas como um troféu. O que foi dito naquele encontro? As versões divergem, mas o silêncio de Edward fala mais alto que qualquer relato. Não há registros de que tenha questionado as ambições territoriais do ditador. Não há indícios de que tenha condenado a perseguição aos judeus, já em pleno curso. Há, porém, o gesto final,
a saudação nazista trocada entre os dois homens como um selo de cumplicidade. E assim o ex-rei que abdicara por amor tornou-se, mesmo que por um instante, cúmplice do ódio. Não importava se suas intenções eram ingênuas ou calculadas, o resultado era o mesmo. A viagem não reabilitou sua imagem, manchou-a para sempre. Porque quando se dança com o diabo, mesmo que seja por curiosidade, sempre se sai queimado. E Edward, o homem que trocara um império por uma mulher, agora via seu legado ser consumido pelas chamas de uma história que ele ajudara, ainda que indiretamente, a acender. O que aqueles documentos, destruídos em 22 de outubro, continham para merecer tal fim? A resposta se perde entre sombras e especulações, mas um episódio, em particular, lança uma luz sinistra sobre toda a visita. Na noite final da turnê em Munique, os Windsors foram recebidos por Rudolf Hess, o fiel secretário particular de Hitler, e sua esposa, Ilse. Em dado momento, Edward e Hess desapareceram por cerca de 1 hora, deixando para trás intérpretes, assessores e qualquer testemunha inconveniente. Quando reapareceram, a versão oficial foi de que Hess estaria exibindo sua coleção de miniaturas de navios. Mas será que alguém em sã consciência acredita que dois homens como aqueles, ex-monarca despojado de seu trono, outro, o braço direito do Führer, se isolariam por tanto tempo para admirar modelos em miniatura? A história, como sempre, é escrita pelos vencedores, mas os silêncios falam mais alto que as palavras. E o pior não era o que se sabia, mas o que se pressentia. Mesmo entre historiadores que costumam divergir sobre quase tudo, há um consenso assustador. A viagem de Edward à Alemanha foi um ato de juízo tão falho que manchou seu nome para sempre. Não se tratava apenas de ingenuidade, era uma cegueira voluntária, um flerte perigoso com forças que naquele exato momento preparavam a maior carnificina da história. E o escândalo não terminou quando o casal deixou a Alemanha em 23 de outubro de 1937. Pelo contrário, foi apenas o início de uma espiral de suspeitas que os perseguiria pelos anos seguintes, especialmente quando a guerra irrompeu e o mundo descobriu, horrorizado, o que acontece quando se subestima a sede de sangue de um tirano. De volta a Paris, os Windsors instalarão-se em um palacete na Boulevard Suchet, vivendo entre recepções e fofocas enquanto, do outro lado da fronteira, Hitler acelerava seus planos de dominação. Já em 1937, durante sua visita turística, a Áustria era pressionada para se render a Anschluss, a união forçada que, em março de 1938, se consumaria em flagrante violação do Tratado de Versalhes. Pouco depois, era a vez da Tchecoslováquia, primeiro os Sudetos com sua população germânica, depois o resto do país, engolidos sem resistência em 1939. A cada concessão de Chamberlain e Daladier, a cada acordo assinado com sorrisos forçados em Munique, o mundo se aproximava do abismo, até que em setembro de 1939, as colunas de tanques alemães cruzaram a fronteira polonesa, e a ilusão da paz ruiu de vez. A guerra havia começado. Para Edward e Alice, refugiados em sua mansão parisiense, a invasão alemã era uma questão de tempo. Mas o inverno de 1939 a 40 trouxe uma calma enganosa, a Guerra de Mentira, como foi chamada, um intervalo sinistro entre o primeiro ataque e o pesadelo que viria. Até que em abril de 1940 a máscara caiu, a Dinamarca foi esmagada em horas, a Noruega, ocupada com precisão cirúrgica. Poucas semanas depois, era a vez da Bélgica, da Holanda e finalmente da França. E foi então que os rumores sobre Edward ressurgiram com força total. Acusações sibilavam nos corredores do Foreign Office. O ex-rei teria vazado informações cruciais para Berlim, facilitando o avanço alemão pela Bélgica. A denúncia ganhava contornos trágicos quando, em maio, o corpo expedicionário britânico ficou encurralado em Dunkerque, vítima de uma manobra alemã tão audaciosa quanto letal. Só um milagre, ou melhor, uma operação desesperada de evacuação por mar, evitou que centenas de milhares de soldados fossem massacrados ou capturados. Os franceses não tiveram a mesma sorte. Em 14 de junho, Paris caiu. A Ville Lumière apagou-se sob a bota nazista, e a França mergulharia em 4 anos de ocupação, humilhação e resistência. E os Windsors? Onde estavam quando seu país sangrava? Não em Londres, onde poderiam ter oferecido ao menos um gesto de solidariedade, mas em fuga, primeiro para Biarritz, depois para a Espanha de Franco, aliado conveniente de Hitler, e finalmente para Portugal. Foi ali em Lisboa que o casal se tornou alvo de um plano tão absurdo quanto revelador, a Operação Willy, uma trama urdida pela SS para sequestrá-los e levá-los de volta à Alemanha. A ideia? Usar Edward como peão em um jogo macabro,
após a vitória nazista sobre a Grã-Bretanha, tida como inevitável em 1940, reinstalá-lo no trono como um rei fantoche, um Quisling com coroa. O plano felizmente fracassou por sua própria incompetência. Mas o fato de ter sido concebido, e de os Windsors terem, sem querer, facilitado sua execução, fala volume sobre o clima de desconfiança que o cercava. Pior ainda foram suas escolhas em Portugal. Em vez de retornarem à pátria, onde sua presença, mesmo incômoda, poderia ter servido a algum propósito, eles aceitaram hospedagem de Ricardo Espírito Santo, um banqueiro português com laços tão profundos com o regime nazista que o Mi-6 o mantinha sob vigilância. Coincidência? Improvável. Ignorância? Implausível. O que um homem como Edward, criado nos meandros do poder, treinado para decifrar jogos políticos, fazia aceitando a hospitalidade de um homem tão próximo de Berlim? A resposta mais generosa é que ele era um tolo. A mais realista é que não lhe importava. E então veio a revelação mais explosiva. Documentos recentes sugerem que, através de Espírito Santo, Edward não apenas tolerou, mas incentivou uma estratégia que se tornaria o pesadelo de Londres. Sua sugestão? Que a Luftwaffe bombardeasse a Grã-Bretanha até a rendição, poupando uma invasão terrestre. Em outras palavras, o homem que jurara proteger seu povo agora advogava por seu aniquilamento aéreo. Não por acaso, meses depois, os céus de Londres ardiam sob o Blitz, e milhares de civis pagavam com suas vidas pela estratégia que, segundo as evidências, Edward ajudara a inspirar. A história, é claro, não se resume a um único documento ou a um único homem. Mas há momentos em que as escolhas de um indivíduo se tornam símbolos de algo maior, de covardia, de traição, ou simplesmente de uma miopia moral tão profunda que beira o crime. Edward VIII, o rei que abdicou por amor, tornou-se, no crepúsculo de sua vida pública, o homem cujas ações ajudaram a alimentar a máquina de guerra que ceifaria milhões. E enquanto a Grã-Bretanha resistia, unida sob Churchill, seu ex-monarca, exiliado em terras neutras, parecia mais preocupado em negociar sua própria sobrevivência do que em salvar o império que outrora jurara servir. Isso não é história. É uma advertência. Não foi mera coincidência que, enquanto Londres ardia sob os bombardeios da Blitz, o homem que já fora seu rei se reunia em Lisboa com agentes do regime que ordenava aqueles ataques. Documentos desclassificados revelam que Edward não apenas sugeriu a estratégia de bombardeios maciços à Grã-Bretanha como alternativa a uma invasão terrestre, como se a morte de civis fosse um mal menor, mas que essa recomendação foi prontamente transmitida a Berlim pelo embaixador alemão em Portugal. Um conselho vindo de um ex-monarca britânico não era mera especulação geopolítica, era traição em sua forma mais pura, um golpe contra o próprio povo que jurara proteger. E quando, nos meses seguintes, dezenas de milhares de bombas caíram sobre cidades britânicas, ceifando 40.000 vidas em apenas 2 meses, Edward observava de longe, não com horror, mas com a fria calculista de quem via na devastação uma possível rota de retorno ao trono. A lógica é grotesca, mas reveladora. Se a Blitz quebrasse a resistência britânica, se Churchill fosse forçado a capitular, quem melhor para liderar uma Grã-Bretanha subjugada do que o rei que já demonstrara simpatia pelo regime vencedor? Não era paranoia, era estratégia. E Churchill, que conhecia bem o caráter do homem com quem lidava, agiu com a rapidez de quem não podia se dar ao luxo de hesitar. Edward não poderia ficar na Europa, onde sua presença era um risco constante. Ou seria capturado pelos nazistas, transformado em peão de propaganda, ou pior, negociaria sua própria coroação em troca de lealdade a Hitler. Tampouco poderia voltar à Grã-Bretanha, onde sua mera sombra reacenderia divisões em um momento de unidade existencial. A solução? Um exílio dourado, mas inescapável. As Bahamas, uma colônia que Edward desdenharia como terceira categoria, longe o suficiente para não causar danos, perto o suficiente para ser vigiado. Mas nem mesmo o Atlântico seria barreira suficiente para suas ambições. 2 semanas após deixar Portugal, em agosto de 1940, Edward enviou um telegrama a Ricardo do Espírito Santo, seu anfitrião português e conhecido intermediário de interesses nazistas, com uma mensagem que à primeira vista parecia inofensiva: avisem-me quando eu precisar agir. Quando o documento veio à tona anos depois, ele o descartou como um mero formalismo. Porém, no contexto da guerra, aquelas palavras soavam como um código. Um homem que já negociara com Hitler, que sonhara com um retorno triunfal como rei fantoche, não pedia notícias do clima. Pedia um sinal. Um aviso de que a hora de sua redenção, ou melhor, de sua traição consumada, havia chegado. As suspeitas não eram infundadas.
Quando o casal desembarcou nos Estados Unidos em 1941, vindo das Bahamas, não foram recebidos como celebridades, mas como alvos de vigilância. O FBI, a mando de Roosevelt, o seguiu passo a passo, alimentado por relatórios de informantes que pintavam um quadro sinistro. Wallis Simpson, a mulher por quem Edward abdicara, teria sido amante de Joachim von Ribbentrop, o arquiteto da diplomacia nazista, em 1936. Pior, havia rumores de que Edward negociara com Hermann Göring um plano macabro. Se a Alemanha vencesse, Göring derrubaria Hitler e entronizaria o ex-rei como governante de uma Grã-Bretanha dominada. Era difícil separar fato de ficção, mas o próprio fato de o FBI dedicar recursos a monitorá-los falava volumes. No meio de uma guerra global, o homem que deveria ser um símbolo de resistência era tratado como uma ameaça interna. E enquanto o mundo queimava, Edward e Wallis se entediaram em seu exílio tropical. O governador das Bahamas não escondeu seu desdém pelos nativos em suas palavras, racialmente inferiores, mas quando estouraram revoltas por salários miseráveis em 1942, surpreendeu a todos ao agir com uma diplomacia que nunca demonstrara antes. Introduziu programas de auxílio e obras públicas, não por compaixão, mas por cálculo. Precisava acalmar os ânimos para não manchar ainda mais seu nome. Ainda assim, a ilha era uma prisão de luxo, e em março de 1945, meses antes do fim da guerra, ele renunciou ao cargo. A Europa já não era mais a mesma e Edward mais uma vez via uma brecha, porque a história, como sempre, lhe oferecia uma segunda chance. Seu irmão George VI, o rei que herdara o trono pela abdicação, estava doente, muito doente. Os pulmões destruídos pelo cigarro, o corpo enfraquecido pelo estresse da guerra. Na sombra, Edward tecia suas alianças, trocando cartas com aqueles que poderiam, mais uma vez, colocá-lo no centro do poder. Afinal, se a coroa voltasse a vagar, quem melhor para ocupá-la do que o homem que nunca deixará de se considerar seu legítimo dono? A guerra havia terminado, mas para Edward, a batalha pelo que ele acreditava ser seu direito nunca cessara. E desta vez não haveria Churchill para detê-lo. Mas Edward não era homem de aceitar o ostracismo com resignação. Mesmo exilado em Paris, seu espírito conspiratório nunca arrefeceu. Em cartas discretas e encontros sigilosos, ele sondava o terreno, tecendo uma teia de influências que em sua mente poderiam um dia restaurá-lo ao lugar que julgava ser seu por direito. Chegou a sugerir com a audácia que sempre o caracterizou, que poderia retornar à Grã-Bretanha não como rei, mas como regente. Um guardião temporário do trono para sua jovem sobrinha, a princesa Elizabeth, então ainda uma adolescente sob a sombra dos Mountbatten. Família que ele desdenhava como ambiciosos usurpadores. O plano, é claro, nunca passou de delírio. George VI viveu até 1952, tempo suficiente para que Elizabeth se tornasse uma rainha madura, imune às manipulações do tio. Mas o simples fato de Edward ainda arquitetar tais jogadas, anos depois da guerra, anos depois da vergonha que manchara seu nome, revela a natureza incansável de sua ambição. Um homem que, mesmo derrubado, nunca deixava de calcular os ângulos para um retorno triunfal. E quando Elizabeth finalmente subiu ao trono, em 1952, Edward não esteve lá para testemunhar o momento em pessoa. Preferiu assistir à coroação pela televisão, isolado em seu apartamento parisiense, como o espectador amargurado de um destino que deveria ter sido seu. Parecia então que aquela seria sua derradeira tentativa de interferir nos assuntos britânicos. A nova rainha, firme e serena, iniciava um reinado que prometia estabilidade, algo que Edward, com seu histórico de escândalos e instabilidade, jamais poderia oferecer. Resignados, ele e Wallis se acomodaram na vida de expatriados glamourosos. O ex-rei da Grã-Bretanha e sua esposa americana, figuras que outrora haviam abalado os alicerces da monarquia, agora reduzidas a curiosidades da alta sociedade parisiense. Jantares com expatriados britânicos, noites nos cafés da Rive Droit, uma existência de aparências cuidadosamente cultivadas. Enquanto nos bastidores, Edward continuava a mover peças. Porque a fortuna que receberá do governo britânico após a abdicação, embora generosa, nunca lhe bastara. Além dos rendimentos oficiais, ele se envolveu em negócios escusos, como o tráfico ilegal de moedas, explorando brechas no sistema financeiro pós-guerra para engordar seus cofres. E quando não estava negociando nas sombras, dedicava-se a reescrever a história, literalmente. Em 1951, publicou a King's Story, memórias nas quais distorcia os fatos para se pintar como vítima de um establishment hostil, atacando as políticas liberais que dominavam o Ocidente pós-1945.
Era um livro calculado, a primeira obra escrita por um monarca britânico, ex ou reinante, desde 1688, um recorde que, como tudo em sua vida, Edward transformou em arma. As páginas transpiravam ressentimento, mas também uma estratégia clara: manter-se relevante, mesmo que fosse como um fantasma incômodo do passado. Nos anos seguintes, o casal tornou-se uma espécie de celebridade sui generis. Viajava com frequência aos Estados Unidos, onde eram recebidos por políticos e estrelas de Hollywood, jantando na Casa Branca com Eisenhower como se fossem meros turistas ilustres. Mas por trás dos sorrisos para as câmeras, sua relação com Wallis havia se esvaído em uma frialdade estéril. Aqueles que os observavam de perto na década de 1950 notavam um distanciamento quase teatral. Raros eram os momentos em que se dirigiam um ao outro. Como se o fogo que outrora os consumira, aquele que levará Edward a abdicar por ela, tivesse se reduzido a cinzas. Era um contraste cruel com um homem que 20 anos antes desafiara um império por amor. Agora, mal trocavam olhares. Na metade dos anos 1960, porém, algo mudou. Talvez fosse a proximidade da morte, ou a nostalgia de um passado que só existia em suas memórias distorcidas. Mas Edward começou a retornar à Grã-Bretanha com mais frequência. Compareceu a eventos reais como o funeral da princesa Marina de Kent, cunhada sua, viúva de seu irmão George, sim, outro George, numa família que parecia obcecada por repetir nomes como se tentasse apagar os erros do passado. Ele próprio já era um homem doente, os pulmões devastados por décadas de cigarro, o coração fraco após múltiplas cirurgias nos Estados Unidos. Mas ainda assim insistia em aparecer, como se cada visita fosse um lembrete silencioso: eu ainda estou aqui. Até que, nos primeiros anos da década de 1970, o corpo finalmente disse basta. O câncer de garganta foi implacável, inoperável, terminal. Mesmo assim, naqueles últimos meses em Paris, Edward recebeu uma visita que deve ter sido ao mesmo tempo doce e amarga. Sua sobrinha, a Rainha Elizabeth II, em viagem oficial à França, encontrou tempo para vê-lo. Um gesto de reconciliação? Ou apenas a cortesia protocolar de uma monarca para com um tio moribundo? Ninguém saberá ao certo. O que se sabe é que quando Edward faleceu, em 28 de maio de 1972, seu corpo foi levado de volta à Inglaterra não como de um pária, mas como de um rei, ainda que breve, ainda que controverso. Durante dias, milhares de britânicos desfilaram diante de seu caixão em St. George's Chapel, em Windsor, como se o perdão coletivo tivesse, afinal, chegado. O funeral, em 5 de junho, contou com a presença da família real e de Wallis, agora viúva, mas ainda envolta no mesmo mistério que sempre a cercara. E então veio o enterro. Não em Westminster, onde os grandes monarcas descansam, mas no mausoléu real de Frogmore, um local menos grandioso, porém ainda dentro dos domínios da realeza. Uma concessão? Um último ato de clemência? Ou, como tudo em sua vida, mais um cálculo político mesmo além da morte? Porque Edward, até no túmulo, permaneceu uma figura de intrigas. Afinal, durante anos, especulou-se se a Grã-Bretanha sequer o aceitaria de volta, vivo ou morto. Mas a história, como sempre, teve seu jeito irônico de acomodar os rebeldes. O homem que renunciara à coroa foi, no fim, recebido por ela, se não com honras plenas, ao menos com uma dignidade que poucos imaginariam possível. Wallis, por sua vez, não teve a mesma sorte. Sobreviveu ao marido por 14 anos, mas eles foram de declínio lento e cruel. A demência avançou, roubando-lhe primeiro as palavras, depois a lucidez. Quebrara o quadril 2 vezes, frágil demais para se recuperar. E enquanto sua mente se desvanecia, sua fortuna era dilapidada por aqueles em quem confiou. Sua advogada francesa, Suzanne Bloom, abusou do poder que Wallis, já incapacitada, lhe dera, esvaziando suas contas como um parasita. Quando finalmente morreu, em 24 de abril de 1986, aos 89 anos, seu funeral em St. George's Chapel foi um epílogo silencioso. Enterrada ao lado de Edward, a mulher que um dia abalara um império terminou seus dias como uma sombra. Assim como o amor que, segundo diziam, os unira. Porque a história de Edward VIII não é apenas a de um rei que abdicou. É a de um homem que, em 1936, ascendeu ao trono como o solteirão mais cobiçado da Europa, herdeiro de um império onde o sol nunca se punha, mas que carregava consigo um defeito fatal, a incapacidade de separar o desejo do dever. Seu reinado durou menos de 1 ano, mas o escândalo que o derrubou, Wallis Simpson, 2 vezes divorciada, amada com uma paixão que desafiou a coroa, a igreja e o povo, ainda hoje divide historiadores.
Foi realmente o amor por uma mulher inaceitável que o forçou a renunciar? Ou Alice foi apenas o pretexto perfeito para um establishment que já o via como um risco e um rei simpático aos nazistas, frívolo demais para os tempos sombrios que se aproximavam, e cujo irmão, George VI, oferecia uma alternativa muito mais palatável? A verdade, como sempre, está perdida entre as versões oficiais e os segredos que morreram com eles. Mas uma coisa é certa, se Edward tivesse sido apenas um homem comum, seu nome teria se apagado há muito. Em vez disso, ele permanece um espectro de ambição, escândalo e tragédia, o rei que poderia ter sido, mas que no fim, foi apenas um homem. E talvez, afinal, essa seja a sua maior ironia. Poderia Edward VIII ter sido apenas uma vítima das circunstâncias, um homem a quem a coroa foi arrebatada por valores ultrapassados? Aqueles rígidos códigos de moral e religião que dominavam os anos 1930? A história, no entanto, não se contenta com essa narrativa simplista, porque o que se seguiu não foi apenas um desfecho melancólico, mas uma queda livre em direção ao abismo da infâmia. No outono de 1937, quando a sombra do nazismo já se estendia sobre a Europa, Edward, sempre simpático ao regime que havia surgido em 1933, embarcou em uma visita à Alemanha. Não foi um passeio inocente. Lá, ele apertou as mãos de monstros, Hermann Göring, o arquiteto da máquina de guerra nazista, Joseph Goebbels, o mestre da propaganda envenenada, e, finalmente, o próprio Adolf Hitler, o homem que já sonhava em queimar o mundo. Não há como negar, Edward via no fascismo um escudo contra o espectro do socialismo que assombrava o continente. Mas o que foi sussurrado nos bastidores daquele encontro? Que promessas foram feitas? Que planos foram traçados? A história guarda esses segredos com ciúme. E então veio 1940. A França caiu em semanas. E enquanto a Grã-Bretanha se preparava para resistir sozinha, Edward e Alice, agora exilados, mas nunca silenciosos, teceram uma teia de contatos com agentes nazistas espalhados pela Europa Ocidental. Seria ingenuidade acreditar que tudo não passava de mera curiosidade política. Afinal, que rei deposto não sonharia com um retorno triunfal? Que homem ambicioso não flertaria com a ideia de governar uma Europa dominada pela suástica, mesmo que como fantoche? Não podemos provar que Edward conspirou para trair sua pátria, mas também não podemos ignorar que, com suas ações, ele se expôs ao pior dos vereditos, o de um rei que poderia ter sido um traidor. Um homem que, em vez de liderar seu povo contra a barbárie, escolheu dançar à beira do precipício. E você? Acredita que Edward VIII foi um conspirador ativo, um peão voluntário no tabuleiro de Hitler? Ou será que ele era apenas um provocador, um homem que, em sua arrogância, não mediu as consequências de brincar com fogo? A história julga, mas a dúvida persiste, como uma mancha que nunca sai.